Olá, peixes, meus peixinhos queridos. Nossa, eu tenho tanta conexão com os piscianos e piscianas. Gente, eu tenho 3 piscianos na minha roda de amigos, no meu vínculo de amizades. 3. Então vocês imaginem aí como que é conviver com tanto sentimento, né, meus amores? Eu sou canceriana e aí já viu, né? Quando começa a conversa entre uma pisciana e entre uma canceriana e os piscianos, são baldes e baldes de lágrima, né? Mas vamos começar a sua leitura, peixinhos queridos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Tarot Terapêutico. Eu estava bem ansiosa para fazer as leituras do elemento água e eu estou finalizando esse ciclo de leituras, né? E agora vai começar outros ciclos e o elemento água é sempre o último, né? Então eu fico na ansiedade. Então vamos lá, vamos aqui tirar energia para peixes. Por favor, universo, guia as minhas mãos neste momento e o meu entendimento para que eu possa compreender e transmitir a mensagem da melhor forma possível para peixes. Você que veio ver a leitura do seu amor, né? Você que não é do signo de peixes e está aqui para ver a leitura do seu amor, então você vai saber um pouquinho como os piscianos estão, porque agora vai ser falado sobre a energia que está emanando de peixes, está no momento, né? Na vida de peixes, tá? 3 cartinhas, por favor, oráculo, peixes. Como que os peixinhos estão? Mais uma. A carta da meditação. Peixes. Energia para peixes, por favor, oráculo. Aí vamos pegar, né? Já que caiu essas daqui. Carta da meditação. E a chave, né, meus amores, aqui nessa carta, muito interessante. O vento encantado. Livre com o amor e reconexão. No fundo do deck temos seja o nada. Né? Então, meus amores, aqui nós temos a carta da meditação que fala sobre a necessidade de buscar respostas e fortalecimento de conexão com você mesmo, né? Com o divino. Aqui nós temos a reconexão, que juntando essas duas cartas falam justamente sobre essa... Pode ser, peixes, que você tenha perdido a sua essência, que você tenha perdido a tua identidade devido a algumas situações na sua vida amorosa, tá? Livre com o amor, sinto que peixes não tá livre, né? Não tá preso a alguém sentimentalmente, né? Os piscianos, eles são muito emotivos, então pode ser que você não esteja entendendo como que deve proceder no amor, né, peixes? Porque o amor, ele tem que ser livre, peixes, e você não pode de maneira nenhuma se sentir preso a um sentimento, tá? Nenhum sentimento deve te dominar ao ponto de você não saber, não ter força própria de agir, não ter condição de agir em relação a uma determinada situação. Todo mundo pode sentir raiva, todo mundo pode sentir amor, todo mundo pode sentir ódio, todo mundo pode sentir o que for. Mas a gente não pode se deixar dominar por esses sentimentos, tá? Então, se você está vindo numa dependência, né? Você está sendo subordinado a um sentimento, então é bom você acordar, tá, peixes? Por favor, peixes. Vento encantado, né? Espero que esse vento encantado ele venha colocar as coisas no lugar. Que você
pode estar precisando. Aqui é algo sobre mudança, tá, peixes? Uma mudança vai acontecer na tua vida para fazer as coisas se encaixarem, para fazer as coisas irem para o seu devido lugar. Se isso que você está precisando, peixes, isso pode acontecer, tá? E seja o nada, é uma carta que fala sobre você dar um reset. Você pode ter, peixes, muitas pendências. E você precisa se desfazer dessas pendências, dessas crenças, às vezes de promessas, de expectativas, tá? E se transformar numa página em branco para poder começar de novo outras histórias, outras situações, outras vivências. Às vezes a gente retarda muito o nosso desenvolvimento, né? Nossa aprendizagem, porque a gente fica muito numa energia de estagnação, tá? Então você precisa liberar certas coisas para poder viver outras, tá bom, peixes? Vamos ver o arcano maior agora da conexão de peixes em relação à pessoa amada. Como que está a energia dessa conexão de você, peixes, com a pessoa amada, tá? Vamos ver aqui. Arcano maior, energia de peixes e a pessoa amada de peixes, como que está? Vou fazer uma análise agora energética. Energia da conexão de vocês. A carta da torre. A carta da torre, vou pegar mais um arcano maior. A carta da estrela. O pendurado no fundo do deck. Aqui nós temos, meus amores, a torre, né? Que é uma situação na qual se rompeu, não está tendo sustentabilidade para se manter em pé, né? Você, pisciano, pisciana, que pode ter perdido a base desse relacionamento, esse relacionamento você sente que está desmoronando, né, peixes? Você sente que esse relacionamento, ele perdeu o que ele tinha de mais forte, de sustentáculo, né? A carta da torre fala sobre uma desconstrução. A carta da estrela representando cura, representando até a questão da distância. É como se para vocês ficarem juntos, é algo que você, aos seus olhos, né, peixes, você vê como se fosse algo muito distante de acontecer, muito difícil. Sabe aquela história assim de quando você enxerga a estrela, você sabe, você tá vendo a luz da estrela, mas para isso chegar até você, quantos anos, né? Então temos aqui a questão do tempo na história da dinâmica de peixes. O pendurado, uma situação estagnada, parada, algo que está aprendendo, né? Peixes, ou a pessoa amada de peixes, algo que fica ali retendo. Vou pegar agora, meus amores, o que essa pessoa sente em relação a você, tá? Vamos ver, porque aqui a gente já viu que é algo que está difícil, né, peixes? Muito difícil de se desenvolver, de acontecer, né? Sentimento. O príncipe, o rei de copas, né? O sentimento dessa pessoa em relação a você, rei de copas. A pessoa tem sentimento por você, peixes. Rei de copas é alguém que sente bastante. O que mais, por favor, tarô? O 6 de espadas, representando uma mudança.
um distanciamento. Rei de copas com 6 de espadas para peixes. Alguém que te ama demais, peixes, mas que precisa fazer um movimento de deixar algo para trás, para viver esse amor com você. Né? Temos aqui também no fundo do deck o 3 de espadas, que fala sobre dor, sobre o coração partido e ferido, uma tristeza, né? Peixes, tua pessoa amada, peixes, ela existe a necessidade dela de uma mudança, tá? Uma mudança para que as coisas venham a acontecer na vida de vocês, né? Porque tivemos aqui a carta da Torre. A carta da Torre, ela fala sobre um romper da estrutura, romper da estabilidade, né? E a carta da Estrela, uma questão de distanciamento de tempo e estagnação com o pendurado. Peixes, vamos ver, né, o que você deve fazer em relação a essa situação. Como que Peixes deve proceder em relação a essa situação da mesa? O que Peixes deve fazer? Depois a gente vai ver as possibilidades para essa dinâmica, tá, meus amores? E o que essa pessoa gostaria de te falar, não tem coragem de falar. Aqui, ó. 2 de copas. 3 de ouros. Princesa de espadas no fundo do deck. Então, nós vemos aqui, meus amores, que o que você, peixes, deveria fazer, né? Deve fazer em relação a essa dinâmica, né? O 2 de copas representa um par perfeito. Representa um par perfeito, representa aquele relacionamento amoroso, aquele relacionamento recíproco, aquele relacionamento, aquele vínculo perfeito que todo mundo quer. O que você busca, peixes? Você consegue encontrar nessa dinâmica? Você consegue encontrar nesse relacionamento? Você consegue achar isso, né? Esse sentimento que você traz no seu coração, esse desejo de se realizar no amor? Porque o 2 de copas é realização no amor. Você consegue encontrar essa realização nessa dinâmica, peixes? Outra carta que fala, que veio aqui, né, como orientação para você, é o 3 de pentáculos, que diz, né, que fala sobre questões de trabalho. O teu foco pode ter sido muito relacionamento até agora, muito num relacionamento até agora, peixes. Você pode ter vivido a vida inteira focado no sentimental, na área sentimental da tua vida, na dimensão, né, sentimental da tua vida. Mas aqui o tarô, ele tá trazendo que você precisa focar na tua vida profissional, em parcerias, em vínculos, sociedades, né, em trabalho, tá? Para que você possa ter um equilíbrio, né? No fundo do deck veio aqui a princesa de espadas, que é a curiosidade. A curiosidade, o movimento de aprender algo novo, aprender algo, a curiosidade pela vida, a aprendizagem. A comunicação também é muito presente aqui, né? A pesquisa, tá? Eu sinto muito uma necessidade de movimentação. Aqui, peixes, temos no fundo do deck o cavaleiro de espadas, né? Que fala sobre essa movimentação também para frente, avante, né? E temos também o 8 de pentáculos, que fala sobre um crescimento pessoal. Então, a gente tem todo um
um apanhado aqui em relação à tua vida, a tua mudança de foco, né? Até, inclusive, o pendurado fala sobre isso, sobre a necessidade de mudança de perspectiva. Tenho mais uma carta no fundo do deck que fala sobre uma situação de luto, né? De até finalização realmente assim na área amorosa, né? O 5 de copas fala sobre esse luto, esse momento assim de um rompimento, né? Com o passado, com alguém do passado, né? Deixa eu ver aqui as possibilidades para peixes em relação a essa dinâmica. Possibilidade para peixes, por favor, universo, guia minhas mãos. A carta da estrela no fundo do deck aparecendo, tinha saído no começo da leitura. Quais as possibilidades para peixes em relação a essa dinâmica, por favor, tarô? Meus amores, tenham sabedoria, porque é uma leitura coletiva, o que for para você, você guarda em teu coração, medita, e o que não for, solta, porque provavelmente, né, para outra pessoa, tá bom? Vamos ver aqui quais as possibilidades para peixes em relação a essa dinâmica, a vida amorosa de peixes. O imperador, energia do signo de Áries. Rei de paus. E ás de ouros. No fundo do deck temos o pendurado mais uma vez. Meus amores, né? Eu sinto aqui muito a energia aqui de uma energia masculina, né? De alguém que é dominador, conquistador, envolvente, atraente, tá? Então, se você tá se envolvendo com alguém que tem essas características, né? Você já pode se identificar com essa leitura, tá? Então, a possibilidade é que essa pessoa, ela vem ainda, né? Com a sua conversa, com o seu desejo de conquista, com o seu dom de sedução, envolver você, tá? E o ás de ouros é aquela coisa assim, ó. Você sempre trazendo a esperança da concretização, né? Porque o ás de ouro é concretização, né? É concretização, é algo que está saindo do mundo das ideias e se materializando. Então, você sempre trazendo essa esperança da concretização. Mas, no fundo do deck tem aqui o pendurado, né? Que é coisas estagnadas, paradas, não flui, tá, meus amores? 3 de copas é que há envolvimentos, né? Além da dinâmica de vocês, há outros flertes e pode até ser que seja para você, né, dentro dessa dinâmica, seja mais uma situação na qual essa pessoa esteja flertando, porque aqui é a energia do rei de paus, que é uma energia do conquistador, né, junto com a energia do imperador, né, meus amores. Então, assim, aqui é flerte, é conversa, é a busca por interações, né? Tá, meus amores? Então, eu vou pegar aqui um conselho final, tá? Eu vou ver o que o oráculo tem para você em relação a essa situação da mesa. Veio a carta da reflexão, muito boa, muito bom bem lembrar dessa carta, para que você venha refletir, piscianos e piscianas que tá vendo essa leitura, se essa dinâmica realmente vale a pena, tá bom? E buscar a harmonia,
no seu templo sagrado, meus amores. Voltei para falar mais um pouco sobre os conselhos finais. A carta da reflexão, que fala sobre você precisando de um momento reflexivo para você analisar a dinâmica, essa dinâmica, peixes, se essa dinâmica realmente vale a pena, né? O templo de harmonia, para você edificar o seu templo sagrado, buscar a harmonia interna, a paz interior, tá? Suficiência, desenvolver a tua autossuficiência. Provavelmente você está precisando buscar através de autoconhecimento, de outras atividades agradáveis a você, buscar essa autossuficiência, tá, peixes? Porque é muito importante isso na vida de qualquer pessoa, tá? Vamos pegar aqui mais uma cartinha para a gente buscar uma frase de afirmação de poder para que você possa começar a criar a sua realidade, peixes. Sincronicidade. Esteja atento aos sinais que o universo vai mandar para você, né? Pode ser através de um vídeo, pode ser através de uma conversa, uma frase que você lê quando você passa em algum lugar. O universo, ele vai te mostrar, tá, peixes? E dedicação. Dedique-se a algo. Dedique-se a algo. Dedique-se até a esse sonho que você tem de união, né? Se unir a alguém, ter alguém. Porque no começo da leitura foi falado sobre o 2 de copas. Se você tem esse desejo de ter uma pessoa do seu lado, uma pessoa amorosa, afetuosa, não desista, peixes, do teu sonho, porque um sonho morre quando a gente desiste dele. Que isso fique bem claro na tua mente hoje, tá, peixes? E vamos falar sobre algumas frases de afirmação. Eu senti muito no começo da leitura, eu ia tirar o que essa pessoa gostaria de dizer para você, mas eu não senti na energia que deveria falar, trazer isso aqui. Eu sinto que nós temos que focar muito em você nessa leitura de hoje, peixes. Quais seriam as frases de afirmações de poder para peixes, por favor, universo? Guia as minhas mãos. Honro as pessoas que investiram seu tempo e seu dinheiro para que eu esteja aqui e agora. Então, é uma frase de reconhecimento, tá? Fala com bastante vontade, bastante intenção. Então, você precisa ser grato, né? Em outras palavras, tá? As pessoas. Pode ser, peixes, que você não consegue enxergar até aqui o que fizeram para você, sabe? Sabe aquela coisa assim de você só enxergar o que você não tem, o que lhe falta, o que lhe fizeram de ruim? Precisa haver uma mudança nessa energia, tá bom, peixes? Reconheço em mim toda a força do universo. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, reconheça em você toda a força do universo. Entenda que você é digno de receber, tá? Digno de receber as coisas boas que a vida tem para lhe oferecer. Às vezes você não está acreditando nisso, peixes. Você talvez tenha uma sensação assim de eu não mereço, eu não sou digno ou digna de receber. Então, vamos parar com isso, peixes. Não vai por esse caminho, porque senão é o melhor caminho, isso eu te garanto. Mais uma frase de poder. Sou uma fonte de recepção de boas energias e repulsão de energias ruins. Nada que anda na escuridão vai andar comigo. Nossa, essa frase aqui, ela representa muito você expelir, você expulsar de perto de você o que é denso, o que é pesado, o que é ruim. Peixes, não aceita energias ruins, negativas perto de você e se deixe
fluir, porque no começo aqui da leitura, né, no começo da leitura foi falado sobre seja o nada, então assim, seja o nada, ou seja, se abra, não fale assim, eu sou assim e não vou mudar, ou isso sou eu, é assim que tem que ser. Não, a gente é um ser em construção. Durante todo o momento, todo o tempo, estamos nos construindo, tá bom, peixes? Acompanha toda a leitura desde o começo e que possa ter trazido luz para o teu caminho, e foca no teu autodesenvolvimento, peixes, porque quando você estiver bem, todas as outras coisas serão acrescentadas, tá bom? Fiquem bem, um grande beijo e até as próximas leituras futuras.